Bom, nós vamos falar hoje sobre o nosso tema principal da nossa live hoje é sobre frustração, né? Frustração é sempre um negócio muito interessante de falar, porque é o seguinte: se você for analisar, poucas pessoas elas conseguem identificar que de fundo delas, né, de fundo o emocional delas, existe um sentimento de frustração. Normalmente a pessoa sente a frustração, né? Ela reage à frustração, só que ela não consegue perceber que o que ela está sentindo é frustração. E isso é a parte mais difícil de identificar, né? De identificar na gente, no nosso comportamento, de identificar no nosso dia a dia, né? No nosso emocional. Então, nós vamos falar sobre esse sentimento da frustração, como identificar esse sentimento de frustração, né? O que a gente faz, né? A consequência dos desdobrar desse sentimento de frustração, que às vezes a pessoa não percebe, né? Existe uma série de desdobramento desse sentimento de frustração. E se você não ficar atento, de repente você pode estar reagindo a esse sentimento de frustração sem perceber que, na verdade, você está simplesmente né, dentro de uma consequência lógica dos eventos que está acontecendo para você, que te causou frustração e você não está percebendo. E é legal, por quê? Porque a frustração ela é facilmente interrompível, né? Você interrompe a frustração facilmente. Tá? Estamos de acordo? Alguém de vocês aí, alguém consegue sentir ou lembrar de algum momento em que você se sentiu frustrado, né, e né, reagiu de forma muito abrupta, muito forte, porque se sentiu frustrado? Coloca aí no seu comentário aí. Pessoal, e se você gosta desse tema também, compartilha aí. Compartilha que vai ser bem legal essa nossa reflexão de hoje, tá? Qual é o oposto de frustração? É uma satisfação. E a satisfação, você só consegue alcançar satisfação se caso você chegar em um objetivo consciente, ou um objetivo que às vezes você nem está percebendo que você tem isso por objetivo, né? Então a satisfação se alcança através de um objetivo, né? Através do momento que você alcança o objetivo, você sente a satisfação. A frustração ela é o contrário. Então, quando você não alcança um objetivo, logo você começa a se sentir frustrado. Só que quais são os típicos objetivos que você às vezes está atrás, né? Está buscando, e às vezes é objetivo consciente, como por exemplo, tem pessoas que gostam muito de pensar na possibilidade de ter um relacionamento saudável. Quando a pessoa entra num relacionamento e ela começa a se decepcionar com o relacionamento, é natural que ela comece a se sentir frustrada. E essa frustração que corre de fundo, ela começa basicamente a mudar o seu comportamento padrão para o relacionamento, porque ela está frustrada. Então, o relacionamento dela, que seria para contribuir para a construção de um relacionamento legal, faz com que ela começa a ter comportamentos que atrapalham ou o namoro, ou o casamento, ou a conquista, ou etc. Ela começa a ter um relacionamento oposto, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um atendimento. Eu acho que a maioria, para quem não sabe, eu sou terapeuta, então eu atendo já há alguns anos, né, pessoas de vários, né, com vários tipos de problemas, e os relacionamentos são os problemas mais comuns, por isso que eu gosto de dar esse exemplo de relacionamento, porque os relacionamentos são as causas da infelicidade das pessoas. Normalmente, mais comum é quando ela está envolvida em um relacionamento não tão, né, não tão bem saudável, não tão bem sucedido. Então, ela meio que pega como referência para a vida dela, né, a referência principal de que se o relacionamento está saudável ou não está saudável. E aí eu atendi uma mulher, ela estava há 10 anos casada, e ela começou a notar que o marido começou a navegar muito na internet, olhar muito fotos de mulher, essa coisa toda. E ela, em vez de ir conversar com o marido e, né, colocar a posição dela sobre aquele assunto, o que ela fez? Ela se distanciou do cara, né? Ela se distanciou do marido e ela começou a ter comportamentos contrários do que favorecia o relacionamento, né? Então, quando ela veio, a gente foi trabalhar isso, porque ela, né,
estava querendo se separar e esse desejo de se separar veio de forma inconsciente. Ela não prestou atenção que ela estava construindo esse desejo de separar sem perceber que era só porque ela flagrou, né, o marido ali navegando muito na internet, sem perceber, ela mudou o padrão de comportamento dela. Ou seja, aí gerou uma frustração. Só que ela não percebeu que essa frustração começou a ser algo constante e intenso, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais intenso essa coisa fica. E aí essa frustração vai te corroendo, né? Eu tenho um curso que se chama Transformação, e nesse curso eu falo sobre uma pesquisa que tem, e dessa pesquisa fala que 73%, né, das pessoas que são casadas há mais de 20 anos, elas acabam desenvolvendo um problema crônico, né? Então, por quê? Porque vai guardando essa coisa dentro dela, tá? Então, esse é um sentimento de frustração que é bem comum de encontrar nas pessoas nas quais eu atendo, né? Então, o que é a frustração se não né, o não alcance do objetivo, ou seja, a expectativa faz com que você crie um sentimento de frustração, e esse sentimento de frustração pode te acompanhar durante muito tempo, né? E onde é que a gente começa a alimentar esse sentimento, ou desenvolver em nós esse sentimento de frustração? Se você for buscar aí na tua memória, você vai notar o seguinte: quando você era criança, que você ia lá no teu pai, lá, né? Às vezes a maioria das pessoas não lembram disso ou não tem essa memória, mas para algumas pessoas isso faz total sentido. Então, quando a pessoa é criança, né, que ela vai até os pais, né, ou o pai ou a mãe, se é uma mulher, normalmente, não importa se é menino ou menina, mas vai até a mãe e quer atenção, ou até o pai e quer atenção. E às vezes, na maioria das vezes, chega uma certa idade que a busca por atenção da criança, ela é tão intensa que o pai e a mãe às vezes não conseguem retribuir aquela atenção necessária. Ou às vezes, os pais simplesmente não prestam atenção nessa necessidade da criança, né? Nessa necessidade da criança né, ter atenção. Porque quando ela tem atenção, ela valida nela que ela é uma pessoa importante. Então, quando ela não tem, e isso vai passando, né, no desenvolver da criança, quando ela chega por volta ali de 8, 9, 10 anos de idade, a primeira frustração que ela carrega nela é a frustração de que ela não é importante para ela. Procura isso aí para você ver. De repente você ou algumas pessoas ao teu redor, você vai notar pessoas que não se sentem felizes com elas mesmas, né? Por quê? Porque já tem um sentimento de frustração na própria concepção que ela tem dela mesma. Ela não consegue perceber a grandeza que ela é, né, o tamanho dela de verdade, porque ela já carrega isso na formatação da tua própria personalidade. Então, esse é o primeiro momento. E aí, se você for analisar, mais na frente, essa coisa vai se intensificar. Mais na frente, isso vai tomar uma outra proporção na cabeça dela, no qual ela pode até vir a desenvolver determinados tipos de problemas, né, psicológicos dentro do relacionamento, como, por exemplo, o ciúme possessivo, né? A pessoa não é suficiente, ela não se sente suficiente, então ela tem que tentar controlar o máximo possível, né, do ambiente onde ela está, para que ela se sinta segura. E aí não é novidade para ninguém em saber que o ambiente não é controlável, né? Nem tudo no ambiente é controlável. E se você tentar controlar forçadamente esse ambiente ele vai se desconfigurar. Quando você leva isso para os seus relacionamentos, você vai notar que, olha, relacionamentos que não deram certos, né? E aí eu acho que está se tornando cada vez mais natural, é a pessoa experimentar um sentimento e ela não conseguir, ela experimenta um relacionamento e ela não consegue levar esse relacionamento à frente com determinada qualidade, né? E porque esses sentimentos de frustração que já vem desde criança, esse sentimento de frustração faz com que ela tenta administrar esse relacionamento, ou seja, ela, né, se relaciona com o outro sempre
na desconfiança, sentindo que ela não é incapaz e logo ela tem que controlar esse outro com a maior, né, com a maior precisão possível para que ela se sinta segura. E aí, pessoal, não, de novo, né? Não tem ninguém que aguenta uma pessoa muito ciumenta, né? Uma pessoa que, se você não é, se você, né, tem um sentimento de frustração que faz com que você se sinta, né, menor do que o que você já é, que você não se sinta suficiente para você mesmo, que você não está de bem contigo mesmo, a possibilidade de um relacionamento com uma pessoa dessa dar certo é muito pequeno. A possibilidade é muito pequena. Por quê? E aí, quando você experimenta um relacionamento e esse relacionamento não dá certo, o que vai acontecer é que não deu certo, você vai passar por um processo de solidão, né? É a solidão psíquica, é a intrapsíquica, é aquela que às vezes você está no meio de tantas pessoas e aí você está se sentindo sozinho, você está sentindo tá sentindo uma solidão, está sentindo como se o ambiente onde você está não é suficiente para você. Então não tem como você viver um relacionamento saudável, por quê? Porque você lá atrás, você registrou, você registrou em você que você, né, não teve a atenção necessária. O interessante é que, além disso ter como você reverter essa situação, né, e um dos meios de reverter não é uma coisa tão simples, mas é fácil, mas não é simples, né? Então é um pouco trabalhoso, né? O que acontece? Acontece é que por causa disso faz com que você cada vez mais se distancie de você. Então você entra nessa solidão psíquica e essa solidão psíquica vai gerar uma solidão social se você não cuida. E se essa solidão social, se você não cuida, ela faz com que você entre numa solidão, até numa solidão de vazio interior, de vazio interno, como se nada te preenchesse, né? A Andressa, triste saber o impacto da infância na vida do adulto. Oi, Andressa, que saudade de você. É triste mesmo, Andressa. É triste mesmo, muito triste. E esse impacto, Andressa, ele vai se desdobrando para a tua vida, né? Mais e mais e mais. E se a pessoa não cuida, realmente ela passa a não desenvolver a habilidade de se relacionar com as pessoas, porque essa frustração ela vai comendo a pessoa de fundo, né? Quantas vezes vocês já encontraram alguém que comentou: a vida não faz muito sentido, né? Parece que a vida não faz muito sentido para mim. É um vazio interno que parece que nunca é preenchido, né? Por quê? Porque tem uma frustração de fundo, não tem o preenchimento do eu. E isso tudo faz uma diferença gigantesca lá na frente, né? Então, além da frustração ser um sentimento, a frustração ela é também um estado, né? Ela é um estado. Um estado por quê? Porque uma vez que você entra nesse estado, você só consegue, né, se resolver nesse estado, sair desse estado, a partir do momento que você consegue entender quem é você, qual o significado da vida, o que é a vida para você. Até a própria concepção do estado da vida, né, do que é a vida, faz com que você saia desse, né, desse meio, desse estado triste que é o estado de frustração. Então, relembrando aqui, a gente falou de expectativa, né? A expectativa, uma vez a expectativa atendida gera satisfação, a expectativa não atendida ela vai gerar insatisfação. E essa insatisfação, que é a frustração, ela é uma somatização dos eventos. E essa somatização ela vem desde quando você é criança, lá buscando por atenção, e ela vai desaguar com você até mais velho lá, quando você tem os seus filhos, e aí você trata os seus filhos como seus, né? São meus, ninguém pode pegar, é uma autoproteção, né? A pessoa que cresce com esse sentimento, normalmente quando ela se torna mãe e não cuida desse negócio, dificilmente ela consegue fazer com que os filhos sejam filhos saudáveis emocionalmente. Normalmente os filhos acabam tendo um distúrbio ou outro emocional, porque ou por excesso de zelo ou por deficiência de zelo, né? Porque a medida certa ela não teve. Então,
ela não tem a referência nela mesma de qual é a medida certa para ter esse cuidado com a criança, a atenção necessária, né? Querendo ou não, isso tudo faz com que tenha uma influência enorme no meio social de forma em geral, né? Então, de forma em geral, a gente tem isso, né? E com o desdobrar dessa frustração, e aí a gente vai falar para um outro tema, né? Que é o desdobrar dessa frustração, ela vai gerar alguns medos. Esse medo, ele vai fazer com que ele se desdobre de algumas coisas, em outras coisas, né? A Monique, a Evelyn está dizendo assim, uma triste realidade, né? É sim, Monique, é. E infelizmente a gente ainda vive, né? Na nossa sociedade ainda não incentiva as pessoas a buscarem por uma ajuda, né? A ajuda ela é necessária para fazer as pessoas se desprenderem, né? Sair desse estado de frustração, né? Então a frustração, além dela causar esses males, ela vai se desdobrar né, em outras etapas, outros tipos de sentimentos, que vai causar aí um problema também muito maior no convívio de você com você mesmo, que são os medos, né? Você já parou para pensar, por exemplo, por que algumas pessoas têm medo de barata? Por que pessoas têm medo de grilo, né? Pessoas que têm medo de altura. Tudo isso são os medos inconscientes que a pessoa tem de lidar com ela mesma e às vezes com as frustrações que ela sente. Esses medos vai se desdobrando, né? Aí alguém poderia perguntar, mas como é que eu vou identificar se eu estou frustrado ou não? Esse é um dos enigmas da frustração. Qual é o enigma maior da frustração? É que é como se você, imagina o seguinte, é como se você fosse um bebê que quando o bebezinho chora, né, você não sabe do que ele está chorando e ele também não sabe do que ele está chorando, ele só sente algo inconfortável, né? Algo que não é confortável para ele, que incomoda, e ele sente aquilo, então ele chora, né? Ele reage àquilo que ele está sentindo. Então, para você sair dessa frustração, normalmente tem que ser com uma ajuda profissional. Infelizmente, a boa notícia tem como sair. A notícia não tão boa é que sozinho é muito difícil. Muito, muito difícil, tá? Então, é como um bebezinho que ele chora, mas ele não consegue lidar com aquilo, né? Só reage àquilo, mas não sabe o que é. Sabe que é um incômodo gigantesco. E assim é conosco, né? E aí, quando você leva isso, você vai notar, por exemplo, eu cuidei de algumas pessoas que o nível de frustração que eles tinham por não atuar na área de formação deles era um negócio gigante, né? Tem pessoas que fazem faculdade, depois faz uma pós-graduação, depois estuda de novo e continua estudando, e quanto mais ela estuda, parece que mais longe ela fica daquela área e ela não consegue ficar em paz com aquilo. Até que o tempo passa, ela acaba sendo, né, feliz em outras áreas, mas a tendência é que primeiro gere uma frustração muito grande, porque a expectativa, de novo a expectativa, né, que a pessoa carrega por se sair bem naquela área no qual ela estudou durante tantos anos, né, 4 anos, 5 anos, é muito grande, né? Essa expectativa acaba gerando esse sentimento de frustração. Então, essa é uma expectativa, né? Se você for notar, existem outras expectativas que é muito alimentado também. Por exemplo, a pessoa, financeiramente, a pessoa sabe que ela tem um potencial gigante para, sei lá, estar bem financeiramente. Ela conhece o potencial dela, só que ela não consegue administrar bem esse potencial. Então, o tempo vai passando e ela acaba não conseguindo alcançar o êxito financeiro como ela imaginou. E aí ela começa a se frustrar também, porque tentou uma, duas, de diversas formas, não conseguiu. Ela não procura o erro nela, né? Ela simplesmente joga pela sorte. E a sorte, ela brilha para os preparados, né? Infelizmente é assim. E aí ela começa a ter uma frustração vindo do financeiro. Por quê? Porque quando ela pensa lá no futuro,
usando o óculos agora do presente onde ela não está bem, ela se incomoda, ela não vê futuro, ela vê o incômodo, né? Então você vai encontrar um número muito grande de pessoas sempre preocupados com o futuro, né? E aí essa preocupação, ela é simplesmente alimentada e retroalimentada pela própria frustração. Então isso vai virando um bolo de neve, né? A Monique Evelyn está dizendo assim: eu já fui muito decepcionada em alguns relacionamentos passados e hoje é difícil confiar. Acho que por isso sou bem ciumenta, mas o bom é que me desapego fácil. Isso é legal, Monique. É legal a tua manifestação. Obrigado por você colocar esse relato aí. Isso é muito interessante. Só que, Monique, você está falando que é muito ciumenta. Eu não vou falar diretamente de você, porque eu não conheço, né, o teu caso com peculiaridade. Mas normalmente o ciúme excessivo, ele deriva dessa frustração, né? O ciúme excessivo, ele é uma percepção inconsciente que você tem de você e que você não é suficiente para você. Existe algo que você precisa controlar e colocar a coisa exatamente do jeito que você quer e que, né, o teu parceiro corresponda, se comporte do jeito que você imagina. E aí, quando esse comportamento do outro não acontece, você faz com que você se sente não preenchida, desconfiada, você não consegue confiar, né? E agora, a confiança olha, não tem problema confiar nas pessoas. Alguns vão atender essa confiança tua e outros não. Agora você tem que entender qual é a frustração que gera desses relacionamentos, porque de repente o que você trata como confiança no outro e uma decepção é simplesmente porque o outro não está preparado para um relacionamento também. Sei lá, você tem que analisar a tua realidade, mas esses anos de atendimento, o que eu tenho percebido é que a maioria, né, e eu atendo muitas mulheres, 70% dos meus clientes são mulheres, e as mulheres elas carregam uma frustração porque o parceiro ele não se comporta do jeito que ela gostaria, né? Então, olha só, eu atendo algumas mulheres que são casadas, e aí eu pergunto qual é o problema do seu relacionamento. E ela fala, ele faz tudo o que eu quero, mas só que ele não coloca a toalha no lugar certo, né? Ele não guarda o prato, ele deixa o prato em cima da mesa ou ao lado do sofá onde ele está. Isso me irrita de uma forma que eu tenho vontade de separar dele. Eu falei, mas o cara trabalha? Trabalha, muito, muito. O cara é atencioso? Não, ele me dá atenção, mas ele deixa o prato fora do lugar. O cara te ajuda com as obrigações? Ajuda, mas ele deixa o prato fora do lugar. Então, quando você vai notando, né, você vai percebendo ali, você nota que o que faz com que ela fique frustrada é simplesmente o desejo que o outro, né, se comporte exatamente como ela imagina. Então, isso é comum, tá? Muito comum. Então, a gente está falando desse sentimento dos medos, né? E aí, o medo é um desdobramento do sentimento de frustração. Dos medos, isso vai se desdobrar para outros sentimentos, que aí, muita gente aqui, eu espero que se identifique com isso, espero que não se identifique com isso, mas se identificar, no final eu vou falar aí algumas saídas que você tem para lidar com isso de forma mais saudável, tá bom? Então, o primeiro desdobrar, né, que sai do medo ali, por exemplo, o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa. Eu vou falar um pouco mais na área de relacionamentos, mas você pode ampliar isso para as outras áreas, né? O sentimento de culpa, por exemplo. Tem pessoas que assumem toda a culpa, né? Ou ela assume toda a culpa por não ter dado certo porque ela não se sente suficiente, se sente incapaz de gerir, né, as emoções dela para se dar bem em um relacionamento, ou ela procura sempre culpar o outro isentando ela, mas culpar 100% o outro porque ela viu que o outro não se comporta do jeito que ela gostaria. Então esse sentimento da culpa, ele é um dos principais elementos que compõem o sentimento de ciúmes, né? Ele é um dos principais elementos, né? Quando você tem essa culpa muito exacerbada, né, essa culpa muito aguçada em você, você vai notar que essas pessoas que têm esse sentimento
essa característica, esse sentimento característico nela mesma, você vai notar que tudo que você fala, às vezes a pessoa leva para o pessoal, né? Ela sempre acha que o comportamento dos outros está fazendo porque ela existe, porque ela está lá. E na verdade não é isso, né? As pessoas se comportam desse jeito porque elas se comportam desse jeito, as pessoas se comportam assim mesmo. Então existe essa confusão gigantesca da culpa aí, que a pessoa às vezes quer se isentar demais da culpa, ou ela quer culpar 100% o outro, tá? Então, isso é importante. Bom, vamos lá. O outro sentimento, por exemplo, que vai se desdobrar é o sentimento da carência. Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar aí, essa reflexão? Como é que tá? Tá tranquilo ou tá meio confuso ainda? Me dá um feedback aí. E compartilha. Compartilha, manda esse aviãozinho aí, clica nesse aviãozinho e compartilha. É uma forma de eu entender que você tá aí atenta a essa reflexão. A Monique está dizendo, obrigado pelas palavras, aguardando o nosso bate-papo. Beleza, obrigado, Andressa. Então, se puder compartilhar, eu agradeço. E é uma forma de dizer que tá sendo legal esse negócio aí para mim, tá? Então, o outro desdobrar, né, que deriva da frustração, então lembra que a gente está falando de frustração, né? Então, eu falei, olha, a frustração, ela é um objetivo não alcançado. A frustração é o não alcance de uma expectativa, né? É quando você tinha expectativa para alcançar um objetivo e se sentir satisfeito, você fez o contrário, você não alcançou aquele objetivo e logo você começou a se sentir frustrado por não ter alcançado. E disso a gente desdobrou, então, para os medos, né? Os medos, ele tem um desdobramento aí, né, muito, muito grande, e aí o primeiro desdobramento que a gente falou sobre foi a culpa, né? A culpa talvez um dos males, né? Obrigado, Lilian. Lili Hair. Eu lembro de você. Então, e o segundo é a carência, né? Na live passada, se você não assistiu, depois assiste aí. Na live passada, eu falei o seguinte, e aí algumas pessoas entraram em contato comigo pelo direct. Eu falei, a carência, ela é como se fosse um buraco negro, né? E esse buraco negro, ele não tem fim, a pessoa não consegue suprir essa carência nela mesma, ninguém consegue preencher essa carência do outro. Então, esse desdobrar do medo, ou seja, tem a frustração, essa frustração vai te gerar medos, esses medos vai te gerar outros sentimentos. E um deles é a carência, e essa carência ela não tem fim, né? Então, um elemento de carência, por exemplo, uma característica da carência é que a pessoa está sempre disponível, né, para os outros, né? Ela nunca presta atenção nela mesma, né? Ela nunca presta atenção nas necessidades dela mesma. Quando eu falo necessidade, e eu falo dessa questão da carência, as necessidades que você tem, o primeiro é cuidar da sua vida. Se você está sempre disponível para o outro, significa que você não está fazendo o que é necessário fazer para que você se sinta bem, para que você se sinta satisfeito, para que você se sinta feliz. Então, a carência faz com que você elimine as suas próprias necessidades, que você evita que você busque o que é necessário para que você se sinta satisfeito. Lembrando, de novo, que o buscar as suas necessidades está sempre em buscar as realizações necessárias para que você fique satisfeito com você, né? Para que a vida faça sentido. Então, enquanto quem está vivendo um estado de carência muito aguçado, a pessoa vive, né? Às vezes ela vivencia um vazio interno, um vazio, uma solidão psíquica, né? Intrapsíquica. Às vezes ela, em vez dela viver isso, quando você começa a cuidar de você mesmo, e esse já é, né, eu diria que já é uma receita para você aprender a lidar com isso, a forma de cuidar, de se libertar dessa frustração,
é estar focado cada vez mais nas tuas obrigações, nas tuas necessidades, naquilo que é necessário para que você se sinta bem, se sinta satisfeito. É uma das formas. Claro que não é a forma mais eficiente, mas eu diria que com consistência isso gera resultado, tá? Bom, vamos lá para uma outra característica da frustração, e eu diria que é talvez uma das mais fortes, o medo de ficar só. Então, vamos lá de novo fazer aquele percurso. Quando você é criança, você corre atrás ali de uma validação, você corre atrás ali da atenção do papai, da mamãe, e aí você não consegue lidar com isso, porque os pais não têm tempo para te dar essa atenção. E isso brota em você ali uma diminuição da tua importância frente aos pais, e você leva isso como se você não fosse importante. Esse é o primeiro registro de frustração que normalmente as pessoas trazem aqui para o escritório, para as sessões. É o primeiro sentimento. Parece que eu não sou importante, parece que eu não sou autossuficiente, né? Quando eu falo de autossuficiente, eu não estou cortando a importância e nem eliminando a importância da espiritualidade, do autoconhecimento, tá? Então, a pessoa já traz esse sentimento. Quando isso extrapola, né, e vai para desenvolver os medos, se desdobra nos medos, ela vai fazer com que ela se desdobra para a culpa, da culpa ela vai para a carência, isso talvez ao mesmo tempo, e essa carência vai gerar o medo de ficar sozinho, só com ela mesma, é o medo de lidar com ela mesma. Então, você vai notar que tem pessoas que, se você pegar uma pessoa e você colocar ela num lugar onde ela não tem um telefone na mão, que ela não tem internet, que ela não tem alguém para conversar, para que roube a atenção interna dela, roube o foco dela, quando ela não encontra um meio de distração é tirar a atenção de si próprio, ela começa a entrar em desespero. A quantidade de pessoas que entra em desespero quando fica sozinho consigo mesmo é gigante. Coloca uma pessoa sem a TV, né, sem a Netflix, sem a internet, tem um número muito grande de pessoas que entra, né, em pânico, em desespero, fica irritado. O primeiro sintoma é irritado. Eu estou irritado. Quando você não consegue lidar consigo mesmo, é um dos sintomas da frustração. E desse sintoma de não aprender a lidar consigo mesmo, não conseguir ficar um minuto sequer ali quietinho, meditando ou pensando em você mesmo, né? Pensando nos problemas ou nas soluções, principalmente nas soluções dos problemas que estão aí se apresentando para você. Quando você não tem essa capacidade, você já está sofrendo de um dos problemas que eu já falei, mas sem perceber, que é o sentimento de solidão. Porque, presta atenção, a solidão ela é diferente da solitude, né? A solitude ela é necessária, porque o teu autodesenvolvimento, a tua capacidade de entender você mesmo, de compreender você mesmo, essa capacidade ela vem da tua habilidade de meditar sobre você, pensar sobre você, de aprender a lidar consigo próprio. Essa é eu diria, ou talvez a principal ferramenta que dá o pontapé inicial para você conseguir lidar com a frustração. É você entender a coisa, é fazer com que a coisa tome uma forma para você manipular essa coisa. Porque até então você pode estar lidando com isso de forma muito, muito espontânea, né? E muito solta, né? Você não sabe com qual dragão que você está brigando. A Michele colocou assim: mas quando a pessoa se mostra forte, mas inconsciente, é carente, como resolver? Então, eu li agora, Michele, mas esse é o primeiro passo, é a pessoa entender de onde é que vem essa carência. Provavelmente vem dessa frustração. É o caminho inverso do que eu venho falando. Então, a pessoa, para ela aprender a lidar com essa carência, ela tem que aprender primeiro a lidar com ela. De onde é que vem essa carência? Qual é o sentimento? Esse sentimento é porque você se sente incapaz, é porque você não tem, se sente insignificante, e principalmente, né, que aí é um outro medo, um desdobrar do medo, você sente incapacitada de gerir você mesmo, as tuas coisas, e aí vem o sentimento de insegurança. A insegurança, ela é um elemento diretamente derivado das frustrações quando você é criança.
A Lily Hare está pedindo, tá falando assim, pode ser uma síndrome? Não, não é bem uma síndrome, porque para ser uma síndrome precisa, Lily, é necessário que seja algo biológico, né? Algo neurológico. E às vezes, não necessariamente neurológico, mas isso vem de geração, né? Você já ouviu falar o seguinte, a, a Gabi Moreira falou assim, matar um dragão por dia. Esse matar um dragão por dia é meditando, tá, Gabi? Então, respondendo a da Lily, não é uma síndrome. Você já ouviu falar o seguinte, olha, fulano tem os mesmos comportamentos, vamos falar assim, a Maria tem o mesmo comportamento da mãe dela, da Joana, e aí parece que só tinha que ser filha mesmo. Já viu pessoas que têm uma doença, que aí parece que é da família, parece que a família adota aquela doença. Às vezes são vários tipos de doença, mas tem família que tem uma doença para todo mundo, assim, parece que todo mundo adota aquela doença. Isso não é uma síndrome também, e nem sempre é hereditário, biologicamente hereditário. Às vezes, essa coisa se desenvolve porque os pais, a família tem uma crença, e essas crenças, ela passa para os filhos. E os filhos adotam essa crença de forma inconsciente, porque é a única referência que eles estão tendo, e eles começam a representar, ou seja, a reagir, a se comportar da mesma forma como os pais se comportavam. Ou seja, a estratégia de gerir as emoções, né, gerir os sentimentos, é a mesma dos pais. E aí a gente tem que lembrar de um negócio que é muito importante, olha, o teu corpo, ele é literalmente o reflexo das tuas emoções e dos teus sentimentos. Então, se você sente alguma coisa muito desconfortável no teu emocional, é claro que isso vai refletir diretamente no teu corpo. Isso é como se fosse uma equação lógica, 1 mais 1, 2. É assim, emocionalmente você tem uma emoção ali ruim e constante, isso vai cristalizar no teu corpo. Então, nem sempre a coisa é uma questão biológica, mas sim é uma cultura familiar, né? É uma cultura familiar. Eu me lembro que eu fiz um tratamento com uma pessoa e que a mãe tinha tido câncer no útero, a tia tinha tido câncer no útero, a avó tinha tido câncer no útero, todo mundo da família tinha tido câncer no útero, as mulheres, né, quase. E a irmã estava, e ela tinha sido diagnosticada com um nódulo no útero, e aí me procuraram para isso, né? E aí eu fiz um processo com ela, procurei identificar. Então, a crença que as mulheres tinham sobre como criar os filhos, e principalmente a forma como lidar com o marido, lidar com a relação, né? Fazia com que ela, como mulher, se sentia diminuída, apequenada. E aí isso vai direto para o útero. E aí ela desenvolve esse câncer do útero. Eu fiz esse processo com ela, o médico falou que foi um milagre que aconteceu, que o nódulo sumiu. Para mim não foi milagre, mas para o médico foi. Então, cada um com a tua percepção aí. Então, não se trata só de uma síndrome, tá, Lili? Se trata mais de, às vezes, na maioria desses casos, é uma herança que a gente recebe, é uma herança familiar, herança cultural familiar. Você desenvolve, né, a tua cultura segundo as crenças que os teus pais te ensinaram. Eu espero que faça sentido para você, viu, Lili? A Michele perguntou de novo. E quando a pessoa não consegue desligar para se concentrar na meditação, tem outro método? Tem. Continuar tentando. Ó, a meditação, Michele, a meditação, eu não diria que ela é o remédio para todos os males, mas ela é o pontapé inicial. O pontapé inicial é o seguinte. Vamos trazer para esse pontapé inicial, de novo, uma reflexão sobre a frustração. Você já viu a quantidade de pessoas que tentam iniciar a academia e não conseguem ir? A quantidade de pessoas que tentam uma dieta, que tentam entrar em forma e não conseguem? Então, nessa coisa tem uma frustração de fundo, tem algo a ver com a frustração que está de fundo. Não necessariamente é a frustração, mas é algo a ver.
Porque a consequência dessa frustração, ela faz com que a pessoa não consiga nem se concentrar nela mesma, né? Esses medos, quando eles se desdobram, como a gente já falou, esses medos, quando eles se desdobram, eles vão se desdobrando de tantas formas, né? Se multiplicando, se exponenciando, que faz com que a pessoa não consiga prestar atenção nela mesma. Então, não tem como. O primeiro aspecto, imagina o seguinte, que você vai fazer uma caminhada de 1 quilômetro. O voltar para si, a atenção voltada para si, nesse princípio de prestar atenção nas tuas emoções, ele é como se fosse o primeiro passo. Não diria que ele é necessariamente a solução para o problema, mas sem você entender quem você é, essa frustração te come te come inconscientemente, que você acaba desenvolvendo, se brincar, alguns tipos de doenças, né, doenças físicas mesmo, sem você perceber. A Scarlett disse, minha família tem esse quê em comum, quase todos com problemas nos órgãos reprodutores. Então, Scarlett, se você for notar, na última sessão eu contei uma história seguinte, eu não sei se você estava, quando eu era mais novo, eu me sentia frustrado. Uma das minhas frustrações era que eu não conseguia lidar com fazer amizades fáceis como o meu irmão fazia. E eu contei essa história na última live. Quando eu percebi que eu estava sendo refém de um histórico familiar, de um histórico cultural familiar, e que eu estava reproduzindo esse histórico, né? Reproduzindo esses comportamentos, reproduzindo a estratégia de gerir as minhas emoções, como todos da família tinham, então o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que ver isso de fora. Quando eu percebi que eu estava, né, sendo refém, então eu consegui sair, claro, também com ajuda, mas eu consegui sair. Tem um cara que chama Richard Bandler. O Richard Bandler, ele fala o seguinte, tem uma mulher que casa, né, com o marido lá e tem o primeiro Natal juntos. E esse Natal eles vão fazer um peru, né, e para assar o peru, a mulher veio e cortou, né, a ponta da asa de um lado e a ponta da asa do outro. E colocou dentro da forma grande, ela colocou dentro da forma. E o marido perguntou o seguinte, mas por que você cortou as asas do peru? O que é isso? Ela falou assim, não, eu sempre vi minha mãe cortando as asas do peru, então eu resolvi cortar a asa do peru também. Ele falou, mas qual é o significado disso? Ela falou, eu não sei o significado. Aí ele falou, então vamos ligar para tua mãe e vamos descobrir o significado disso. Ligaram para a mãe dela, falou assim, mãe, por que você corta as asas do peru? Ela falou assim, eu não sei, minha filha, eu sempre vi minha mãe cortando, e aí eu resolvi cortar também. E aí ela falou, então eu vou ligar para minha avó. Ligou para a avó, falou, vó, tá todo mundo cortando as asas do peru há anos, para que isso serve? E a avó dela disse, eu só cortava porque minha forma era pequena. Então, às vezes você carrega uma crença com você e você não discute, né? Você não consegue perceber isso, né? E às vezes essa crença, ela vem contra, né, o teu estilo, o estilo de ser, o seu próprio temperamento, e faz com que você comece a tomar, né, ter atitude errada, ou atitude que te contraria, você começa a se comportar de forma que você se contraria, né? Você já ouviu pessoas dizer assim, eu não queria falar do jeito que eu falo, eu não queria me expressar do jeito que eu me expresso. Essas coisas todas vêm dessa herança cultural de você herda o jeito de se interpretar do jeito que os seus pais ou seus avós interpretam, e isso faz com que você entre em contradição quando você vê você mesmo. A Scarlett falou, sou refém da excelência, sofro com isso em casa, meus pais sempre queriam mais e mais dos filhos, porém nunca comemoraram as pequenas vitórias. E isso afeta inconscientemente. Com certeza, Scarlett, com certeza, isso afeta de forma... Olha, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa, essa busca por uma validação, né, do teu eu nos teus pais, isso faz uma diferença. A resposta dos teus pais para essa demanda, né, para essa necessidade, faz uma diferença gigantesca quando você se torna adulto, né? Então, legal que você reconhece isso em você. Então, se você nota que você é refém da excelência,
Bom, então eu imagino que você sofre muito. Então, o primeiro passo aí, eu vou te dar um conselho sem você pedir, e se você achar que não é viável, também não, tá tudo certo. O primeiro é você entender que você não é perfeita, né? O único que é perfeito é Deus. E se você não perceber que você não é perfeita, aí o que você faz você está inconscientemente tentando agradar os teus pais. Se você começar a perceber isso, você vai notar o seguinte: tem um cara aí que fala, o feito é melhor que não feito, né? O feito é melhor que não feito. Então é muito melhor você fazer o que é necessário fazer e esquecer essa coisa de excelência, porque o que é excelente em nós? É que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a única excelência. Mas no restante, você vai notar que a gente passa por um processo de desenvolvimento em quase tudo que a gente faz, né? Então, essa busca por excelência em tudo que você faz, para você dar um passo em cima aí da frustração, é isso aqui, se já não tiver, e eu espero que não esteja, tá? Então, toma muito cuidado com isso aí. Doce Nobre, o feito é melhor que perfeito. É isso mesmo, o feito é melhor que perfeito. Imagina se eu fosse pensar em perfeição, eu não estaria pronto para falar sobre quase nada, e assim como a maioria das pessoas, porque eu falo coisas aqui que pode ir contra uma, sei lá, uma crença ou alguma coisa que alguém acredita, mas está tudo certo, é cada um na sua busca pela perfeição, e está tudo certo. A Scarlett está dizendo, trabalho diariamente para não me frustrar. É isso, a consciência de que você não é perfeita, ela é o princípio, tá? Ela é o princípio para que você se liberte desse negócio, né? Do mesmo jeito que você busca essa perfeição, o que acontece, Scarlett? Se você busca pela excelência, significa que você está buscando sempre agradar alguém que te cobrou isso. E se você está buscando agradar alguém que te cobrou isso, necessariamente você está esquecendo de agradar a si mesmo, de ter consciência dos teus próprios esforços. Você não está tendo consciência do que você está fazendo, como você disse no comentário anterior, são pequenas vitórias todos os dias e que você precisa comemorar. Como, por exemplo, imagina, se você consegue gerir as tuas emoções de forma decente durante uma hora, um dia ou uma situação na qual você antes, se você respondia, você reagia de um jeito e agora você consegue entender e reagir de um outro, poxa, é um motivo para que você comemore essa coisa, né? É um motivo para que você sinta orgulhosa de você mesmo. Vai nessa linha aí que eu acho que vai sair bem, tá bom? Pessoal, como é que tá esse assunto? Como é que foi esse tema? Me dá um feedback aí de vocês, só para mim entender um pouco mais. E se alguém tiver um tema para a próxima quinta-feira, coloque aí também nos comentários. Ou me mande no direct aí os comentários aí do que vocês acharam. Muito amadurecimento emocional, eu imagino. É isso mesmo, Scarlett. O amadurecimento emocional, ele vem necessariamente pelo autoconhecimento. Eu tenho um curso aqui que chama Transformação, e aí algumas pessoas fazem esse curso e falam, meu Deus, eu estou fazendo essa coisa, eu estou vendo isso pela primeira vez na minha vida, eu nunca tinha visto esses assuntos, essa coisa sobre o autoconhecimento. E aí a gente não está falando de, né, meninos, não, a gente está falando de mulheres, está falando de pessoas na casa dos 30 acima, e elas têm essa surpresa. Essa surpresa significa que, olha, se o assunto não é discutido abertamente, não se torna popular olha, todo mundo comenta e busca ajuda com todo mundo, essa coisa vai ficando cada vez mais distante, você fica distante da realidade. Uma ótima forma em breve a gente vai ter uma notícia boa sobre isso aí, e eu espero que você me acompanhe pra gente desenvolver isso junto, tá bom? Doce Nobre disse, sugestão de tema, como quebrar as crenças limitantes que são geradas na infância. Gostei, viu?